Olá, e hoje nós vamos para a leitura deste livro, Problemas no Planeta Azul. Este livro foi escrito por Richard G. Edson e a ilustração dele, como podem ver, ele é um livro todo ilustrado, parece revista em quadrinhos, é feito pelo Tiago Lobo e aqui conta a história de um menino. Nós vamos ler aqui, vou ler aqui primeiro, para a gente dar início à leitura, para a gente ter base no que é esse livro. E diz aqui assim: depois de um acidente que quase o levou à morte, o jovem Derek aprendeu que a vida é uma batalha entre as forças do bem e do mal, entre Cristo e Satanás, no que foi conhecido como o Grande Conflito. Ele compreendeu impressionantes verdades dos tempos finais. Prepare-se para essas e outras grandes descobertas, que você também poderá fazer com a história em quadrinhos baseada em fatos reais que encontrará neste livro. Então, esses dois nomes, Richard G. Edson, ele é necessário para que você coloque aí na sua apostila, porque a apostila pede, o nome do autor do livro, do personagem principal, que nós já sabemos que é Derek, e o nome do livro, Problemas no Planeta Azul. Então, vamos para a leitura. Vamos ver como que esse livro começa nos contando a história deste menino. E inicia-se assim: por que estou aqui? Ele pensa. Será que Deus existe? Será que ele se importa? Porque somos tão pobres. O céu estrelado enfeitava a noite, mas Derek nem notou. Sua cabeça estava ocupada com muitas dúvidas. Aos 15 anos, Derek já se sentia como se tivesse 50. Estava cansado de perguntas sem respostas. Derek parou no cruzamento, olhou para os dois lados e então, querendo chegar logo em casa, pedalou em direção à sua rua, e aquele momento mudou a sua vida para sempre. Então, ele sofreu um acidente. Chamem o cirurgião, precisamos de uma radiografia. Derek acordou no meio de uma confusão, com luzes fortes ofuscavam sua visão. Ele ouvia as vozes agitadas da equipe médica, sentia agulhas espetando seu corpo e sua perna queimava de dor. Levem o garoto para a sala da cirurgia. Vamos ter que amputar a perna dele, se quisermos salvá-lo. Enquanto os enfermeiros o levavam apressadamente para o centro cirúrgico, Derek só pensava em uma coisa: por que eu? Dizia o enfermeiro a ele: aguente firme, rapaz. Rápido, está ficando inconsciente. E então, de repente, tudo ficou escuro. Derek nem imaginava que naquele exato momento a resposta para sua pergunta era justamente o que motivava um conflito que não podia ser visto por nenhum ser humano. Esse menino é uma perda de tempo, doutor. Concentre-se, doutor. Ele já era. Não dê ouvidos a eles. Você consegue. Uma batalha havia começado nos bastidores. No comando das forças das trevas estava Satanás, com a energia de um general, dava ordens cruéis a seus servos que estavam ao redor. Tente chegar mais perto, distraia o enfermeiro, o mal dizia. Perto da cabeceira da cama, o comandante das forças da luz olhava com ternura e amor para o inconsciente Derek. Aguente mais um pouco. Seja forte. Calmamente, o comandante Jesus dava as instruções a seus anjos. Ora consciente, ora não, Derek sentiu o desespero surgir sem poder se aproximar do garoto. Os anjos maus tentavam atingi-lo com seus gritos, dizendo coisas horríveis. Não vale a pena, desista. Não adianta, morra de uma vez. Depois de um tempo, aqueles gritos começaram a invadir a mente semi-inconsciente de Derek. Por um momento, Derek quase cedeu.
A dor era muito grande, então, quase sem querer, uma oração há muito tempo esquecida começou a sair de seus lábios. Pai nosso que estás nos céus. Imediatamente, Jesus chegou mais perto de Derek, inclinou-se e sussurrou ao ouvido do garoto: Continue, filho, não desista. Vou responder todas as suas perguntas. Derek começou a ter pensamentos de esperança e sentiu a paz encher seu coração. A pressão sanguínea está estabilizando, falou o médico. Ok, vamos iniciar o procedimento. Sua respiração foi se acalmando, a dor diminuiu e a anestesia finalmente fez efeito. A cirurgia foi bem sucedida, mas os meses seguintes foram difíceis para Derek. Isso não vai doer nada, ele gritava. Ai, ai. Dores fantasmas, enfermeiros nem sempre bem-humorados e longas sessões de fisioterapia eram desgastantes e desanimadoras. Às vezes o desespero quase dominava o garoto, sua vida tinha mudado tanto. Outras vezes ele fervia de raiva e em seus pensamentos estavam com ele. Nunca mais vou poder jogar basquete, nenhuma garota vai gostar de alguém como eu. Por que comigo? Vou acabar com aquele motorista que me atropelou. Muitos pensamentos em sua mente. Um tempo depois, Derek recebeu alta do hospital e precisou aprender a andar com uma prótese. E ele dizia: Isso é tão difícil. Fisioterapeuta, você está indo bem, muito bem, Derek. Derek pensava sempre naqueles momentos antes da cirurgia. Lembrava-se da agonia e do desespero, mas também daquela voz suave que acalmou o seu coração. E ele pensava: Ah, se eu pudesse ouvir aquela voz de novo. Tenho tantas perguntas. Meses mais tarde, Derek caminhava com dificuldade voltando da escola, quando viu uma grande tenda armada em um dos terrenos vazios da rua. Sejam bem-vindos. E ele pensou: o que será isso? Curioso, ele resolveu entrar. Derek ficou impressionado logo porque o pregador começou a falar. O Jesus se perguntou por que existe tanto sofrimento no mundo. Era como se ele estivesse lendo a mente de Derek. E o pastor disse: a Bíblia tem as respostas. Quando Derek prestava atenção, era como se tudo ao redor desaparecesse. Enquanto o pregador falava, a imaginação de Derek disparava a 1000 por hora. Era como se ele tivesse viajado através do tempo e do espaço, e chegando a um lugar diferente de tudo o que conhecia. O céu era um lugar de paz e beleza indescritíveis, mas nem tudo estava perfeito como deveria ser. Quem Jesus pensa que é para ficar mandando em nós? As coisas poderiam ser muito melhores se eu estivesse no comando. O anjo respondeu, né? Talvez você tenha razão, Lúcifer. Inesperadamente, uma nota de discórdia rompeu aquela cena tranquila. Enquanto Derek escutava o pregador contar o que acontecia em seguida. Lúcifer, os líderes dos anjos, tinha inveja de Jesus, porque Deus o favorece. Pensava Lúcifer, por que eu não deveria estar no comando? Vou tirar Deus do seu trono. O nome de Lúcifer significa portador de luz, mas ele escolheu se tornar Satanás, o inimigo de Deus. O pregador descreveu a guerra que houve ali como resultado da rebelião de Satanás. Derek imaginou aquele terrível conflito. No fim, Jesus e seus anjos fiéis venceram. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e vieram para a terra. De repente surgiu a questão na mente de Derek: por que Deus simplesmente não destruiu as forças rebeldes?
O pregador respondeu à pergunta silenciosa de Derek, explicando que alguns cidadãos do universo não tinham certeza de que Deus havia sido justo ao expulsar Satanás. Deus permitiu que Satanás revelasse seu verdadeiro caráter, para que todos vissem quem ele realmente era. A história continua no planeta. O pregador descreveu um lugar chamado Jardim do Éden. Derek se imaginou ao lado de um rio de águas cristalinas. Deus havia criado esse jardim especialmente para Adão e Eva, os primeiros seres humanos. O Criador amava caminhar com eles por esse lugar ao entardecer. Tudo era perfeito, até que um dia Eva chegou perto demais do único lugar ao qual ela jamais deveria ir, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus já havia dito que o fruto daquela árvore era proibido. De repente, a mulher ouviu a voz melodiosa de uma linda criatura, e era Satanás disfarçado. Como fruto, Eva, está delicioso. Deus não nos permitiu comer do fruto de qualquer árvore, mas disse que morreríamos se comêssemos desse aí. Que absurdo! Deus sabe que esse fruto tornará você tão esperta quanto ele. Se você comesse, veria que Deus não é nada justo. Na verdade, aquele era um teste para os primeiros humanos. Isso é delicioso mesmo. Será que eles escolheram confiar em seu Criador e obedecer a Ele por amor? Eva comeu o fruto e assim não passou no teste. Quando encontrou Adão, Eva insistiu para que ele também comesse daquele fruto. Experimente. Adão fracassou no teste. Ele comeu o fruto, de repente os olhos do casal foram abertos e pela primeira vez eles sentiram medo. O pecado entrou no mundo. Desde aquele dia no jardim, a Terra, este planeta azul e seus habitantes sofrem as consequências da escolha de Adão e Eva. O pregador explicou também que Deus se apresenta em 3 pessoas diferentes: Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Esse conceito se chama Trindade. Cada um deles tem uma função, mas agem em conjuntos motivados pelo amor. A Trindade já tinha um plano para resolver o problema do pecado. Muito antes da criação do mundo, a Trindade decidiu o que faria se o homem tomasse essa terrível decisão que Adão e Eva acabaram tomando. A perfeita lei do universo foi quebrada, e somente alguém que estivesse à altura desta lei poderia tomar o lugar dos transgressores. Jesus era a saída. Ele poderia contestar os argumentos distorcidos de Satanás e assim libertar a humanidade. O plano de resgate foi colocado em ação. O resultado do pecado é a morte. Não consigo suportar a morte dos meus filhos. Vou tomar o lugar deles, vou morrer para que eles possam viver, disse Jesus. Mas agora alguém precisava contar a boa notícia. Alguém como Enoque, que era fiel a Deus e foi recompensado ao ser levado ao céu sem morrer. E Noé, a quem Deus usou para salvar pessoas e animais do dilúvio. Abraão, o amigo de Deus, também foi um mensageiro da boa notícia de que um grande resgate estava a caminho. Ele, seu filho Isaque e seu neto Jacó são os patriarcas da nação de Israel, que foi um dia escolhida por Deus para compartilhar esse plano da salvação com o mundo. Quando foi escravizado pelos egípcios e forçado a fazer o trabalho mais pesado, Israel parecia ter sido abandonado por Deus. Mas eles tinham sido esquecidos? Moisés era um israelita que tinha sido criado como um príncipe. Ele matou um egípcio que estava maltratando um israelita e por isso fugiu para o deserto. Muitos anos depois, Deus falou com Moisés.
O Senhor apareceu em forma de fogo no meio de um arbusto e chamou Moisés para resgatar seu povo, a nação de Israel. Deus enviou pragas sobre o Egito e depois de uma série de milagres, Israel foi libertado da escravidão. Moisés guiou o povo em direção ao Oriente, onde havia um lugar especial separado por Deus para ser seu lar. Esse lugar era conhecido como a Terra Prometida. A primeira parada deles foi ao Monte Sinai. Lá Deus apareceu para todo o povo israelita com uma nuvem de fogo. Impressionado, o povo se inclinou com reverência e adorou seu Criador e Libertador. Deus pediu que Moisés subisse o monte lá. Entregou a eles 2 tábuas de pedra. Esta é a minha lei, e eu as escrevi com o meu próprio dedo, e ela os orientará. E Moisés agradeceu. Aqueles 10 mandamentos simples, mas profundos, são as mesmas regras de amor que Deus usa para governar o universo. Por meio de Israel, ele estava compartilhando esses princípios com o mundo caído. Era o plano de Deus que Israel fosse um exemplo para as outras nações e que, pela influência desse povo, todos pudessem também ser parte do reino de Deus. Olha só o que Deus está fazendo por Israel. É maravilhoso. Se Israel tivesse sido fiel em seguir os mandamentos, continuaria sendo abençoado com saúde, riqueza e felicidade. Infelizmente, muitas vezes Israel escolhia outro caminho. Quando adoravam ídolos, brigavam entre si e cometiam adultério. Repetidas vezes, Deus permitiu tempos de fome e seca na terra como um meio de convencer o povo de Israel a mudar de vida. Deus até mesmo deixou que outras nações invadissem Israel, destruíssem suas cidades e levassem seu povo cativo. Finalmente, Israel entendeu a mensagem. Eles deixaram de adorar ídolos e começaram a honrar a Deus e a sua lei. Infelizmente, o povo começou a pensar que sua obediência e seus sacrifícios era a solução para o problema que separava o povo de Deus. Os judeus não entenderam que o verdadeiro salário, o pagamento pelo pecado, é a morte. Leis e sacrifícios são importantes, mas não são capazes de tirar o pecado do mundo. Mas ainda havia esperança. O único que poderia pagar o preço pelo pecado estava prestes a vir, só que de um jeito bem diferente. Certa noite, Jesus nasceu em uma manjedoura, o lugar em que se colocava comida para os animais. Ele não é lindo? É sim, Maria. Na infância, Jesus já demonstrava o amor de Deus ao mundo com o seu jeito de ser. Quando se tornou adulto, Jesus começou sua obra de salvar a humanidade, depois de ser batizado em um rio. Isso mostrou ao universo sua completa entrega a Deus. Deus se agradou muito do que Jesus fez. Agora Satanás estava desesperado, sabia que Jesus estava aqui. O inimigo precisava levar Jesus a quebrar a lei de Deus. Assim ele seria apenas mais um pecador e não poderia pagar o preço pelo pecado. E Satanás diz: temos que impedi-lo. Um dia, quando Jesus estava sozinho no deserto, fortalecendo-se espiritualmente em oração, Satanás tentou enganar Jesus e levá-lo a pecar. Adore a mim e darei tudo a você. Se Satanás tivesse conseguido, teria sido frustrado o plano divino da salvação. Mas Jesus não vacilou e disse: vá embora, Satanás, pois está escrito: adora o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus deixou o exemplo quando derrotou Satanás. Com base no poder de Cristo, qualquer ser humano também pode vencer.
usando o poder de seu Pai Celestial, Jesus fez muitos milagres e disse: Eu não vim para anular a lei de Deus, mas para levá-los a entender seu verdadeiro sentido. Jesus também deixou claro que seu objetivo não era abolir a lei divina, mas nem todas as pessoas a quem Jesus veio salvar o aceitaram. Satanás os levou a pregar Jesus em uma cruz. Jesus poderia ter salvado a si mesmo, mas ao dar sua vida estava pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. A morte de Jesus também mostrou ao universo o verdadeiro caráter de Satanás. Satanás é mau, mas Deus é somente amor. Mas esse não era o fim. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Depois de passar algum tempo com seus seguidores, Jesus foi para o céu e prometeu voltar para terminar sua missão de resgate. Depois daquela pregação, Derek mal conseguia dormir. Em seus pensamentos, ele dizia: Quero saber mais. Ele não parava de pensar naquela promessa. Esse Jesus vai mesmo voltar? No dia seguinte, Derek foi um dos primeiros a chegar à reunião. Ele estava ansioso para ouvir a pregação. Depois que Jesus foi para o céu, seus discípulos foram encarregados de espalhar a verdade sobre tudo o que tinha acontecido. Mais uma vez, Derek viajou rapidamente para dentro da história de sua imaginação. Os primeiros cristãos compartilharam sua fé e com coragem, mas sempre foi fácil. Nem sempre foi fácil. Derek imaginou junto com os primeiros cristãos, quando se empenhavam em falar de sua fé. Contudo, a mensagem simples do Evangelho foi vista como uma ameaça às tradições religiosas da época. Os seguidores de Jesus logo tiveram de enfrentar chicotadas, tempestades e até mesmo a morte. Depois de vários anos, os cristãos acabaram sendo aceitos na sociedade. Até mesmo o imperador romano Constantino chegou a apoiar o cristianismo, se bem que ele pode ter feito isso por razões políticas. Depois que a perseguição acabou, surgiu um perigo ainda maior: seguir as tradições humanas em lugar da Bíblia. Uma delas é: não faz diferença o dia que você adora. Agora, cristãos ajustaram suas normas para se encaixar nos padrões do mundo. A perseguição não tinha destruído a fé cristã, mas Satanás não desistiu. Afinal, o que tem de tão especial no sábado mesmo? Tem razão, domingo é o melhor dia para mim. Além disso, foi domingo que Jesus ressuscitou, não foi? Então Constantino teve uma ideia. Desse jeito, vai ser melhor para todos. O descanso do sábado será no domingo a partir de agora. Já que o primeiro dia da semana era dia de culto para os adoradores do sol, ele acreditava que o cristianismo poderia se adaptar a esse costume. E em 321 depois de Cristo, ele decretou que o descanso do sétimo dia, lembrete divino do término da criação, fosse no domingo. Com o tempo, o Império Romano acabou virando história e um sistema religioso tomou seu lugar. A Igreja Romana exigia submissão, tanto de príncipes quanto de plebeus. Mas nem todos os cristãos cederam às imposições da Igreja Romana. Uns diziam: devemos permanecer fiéis a Deus. Sim, mesmo se perdermos tudo. Não demoraria muito para que a perseguição começasse outra vez. Nos Alpes suíços, os valdenses lutaram bravamente por seu direito de adorar a Deus conforme a Bíblia, o que incluía a guarda do sábado no sétimo dia. Homens como John Hus foram valentes pregadores. Eles traduziam a mensagem do Evangelho para a língua do povo. Finalmente, as pessoas entendiam
a boa notícia de que Jesus pagou o preço pelo pecado da humanidade. John Hus acabou sendo morto por ser fiel a Deus, e isso mostrava quanto a Igreja de Roma estava longe de Deus. Em uma pequena vila da Alemanha, Deus estava preparando um jovem chamado Martinho Lutero para uma grande missão, mas ele ainda tinha muito a aprender. Lutero achava que se praticasse boas ações e estudasse bastante a Bíblia, seus pecados seriam perdoados. Mas, mesmo tentado fazer o bem o tempo todo, não se sentia em paz com Deus. Um dia, enquanto ele estava ajoelhado, Lutero escutou uma voz: "O justo viverá pela fé." Daquele momento em diante, Lutero passou a pregar a boa notícia de que uma pessoa não precisa fazer nada de bom para ser aceita por Deus. E ele dizia: somente Jesus pode perdoar pecados. Confie nele, não em suas supostas boas ações. A salvação acontece quando cremos que Jesus tomou nosso lugar. Lutero se opôs ousadamente aos falsos ensinos dos padres. Um dia ele escreveu todos os seus argumentos e colocou na porta de uma igreja para que todos pudessem ver. Os líderes religiosos decidiram destruir a obra de Lutero e eles o declarariam inimigo da igreja. A igreja levou Lutero ao tribunal e exigiu que ele admitisse que tudo aquilo que tinha escrito e ensinado estava errado. Mas Lutero permaneceu firme. Ele dizia: não posso voltar atrás, eu não vou voltar atrás. Não desistirei de Deus e Deus me ajudará. Lutero continuou escrevendo. Ele traduziu grande parte da Bíblia para a língua alemã. Seus escritos contribuíram para um grande reavivamento religioso em lugares como Suíça, Holanda, Inglaterra e toda a Europa. Todos esses reformadores acreditavam que a Bíblia, que haviam perdido seu lugar para as tradições humanas, deveriam ser honrada novamente como a verdade divina para a humanidade. Jesus se entregou como resgate para todos. Em 1798, o sistema religioso romano perdeu muita influência quando o Papa foi preso na Revolução Francesa. Pelo menos os protestantes, ou seja, aqueles que não concordavam com a igreja dominante, ficaram livres para adorar como acreditavam ser correto. Infelizmente, nem todos os protestantes mantiveram a fé. Algumas igrejas protestantes continuaram a praticar vários costumes e tradições da igreja romana. Quando o grupo de cristãos, como os puritanos, se posicionou contra isso, foi perseguido. Para fugir da perseguição na Europa, os puritanos navegaram para a América nos séculos 16 e 17. Na América, seremos livres para adorar a Deus corretamente, eles diziam. Uma nova nação foi fundada, com o princípio de liberdade religiosa, com liberdade e justiça para todos. Derrick não perdeu nenhuma reunião e seu coração vibrava com a coragem dos reformadores ao enfrentar a perseguição. Mas em seus pensamentos e ao seu redor estava um grande conflito. Ele pensava: será que Jesus me ama de verdade? E Jesus dizia: sim, Derrick, eu amo você. E Satanás, ao outro lado, dizia: você nunca vai agradar a Deus. E aquele conflito estava ao seu redor. Ele queria muito ter fé como Lutero e também a certeza de que seus pecados realmente tenham sido perdoados. Certa noite, o título do sermão chamou muita atenção de Derrick. Derrick se assentou mais à frente dessa vez, para não perder nenhuma palavra.
o que havia acontecido no céu na noite de 1844. Ansioso, Derrick prestou atenção quando o pregador explicou como as profecias bíblicas predisse várias coisas que deveriam acontecer antes do retorno de Jesus à Terra. O terremoto devastador de Lisboa, em 1755, o Dia do Escuro, que aconteceu em 19 de maio de 1780, a lua vermelha naquele mesmo dia, e a grande queda dos meteoros em 13 de novembro de 1833. Todos esses acontecimentos levaram as pessoas da época a refletir sobre o que poderia estar acontecendo no planeta Terra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um homem chamado Guilherme Miller descobria coisas maravilhosas ao estudar sua Bíblia. Quando Miller estudou a profecia bíblica de Daniel 8,14, descobriu que o período do tempo mencionado deveria acabar em breve. Depois de bastante estudo, Miller e vários outros concluíram que isso significava que Jesus estava retornando à Terra em 1844. Ele começou a contar a todos aquilo que havia aprendido. As notícias se espalhou rapidamente e muitas pessoas se prepararam para aquele acontecimento maravilhoso. No dia predito, os seguidores de Miller esperavam para ver Jesus aparecer no céu. Mas Jesus não voltou naquele dia. Profundamente decepcionados, muitos milleritas, foi assim que eles ficaram conhecidos, abandonaram a fé, mas alguns continuaram estudando a Bíblia em oração, tentando descobrir onde Miller e tantos outros tinham errado. Para sua surpresa, a alegria de todos descobriram que a profecia de Daniel não falava do retorno de Jesus à Terra, mas sim do início de uma obra especial no céu. Então Miller não tinha acertado a data. Sim, ele estava errado sobre o que era para acontecer naquele dia. Derrick pensava obra especial. O que isso significa? Quando o pregador terminou, Derrick estava com tantas dúvidas que mal poderia esperar pela próxima reunião para aprender mais. Na reunião seguinte, quando Derrick se assentou, uma batalha invisível começou ao seu redor. Derrick, ouça com muita atenção. Era uma disputa pela sua mente. E outra voz dizia: não acredite em nada disso. É tudo mentira. No fim, as forças da luz